Sou o professor Tinoco e começa agora o módulo 3 de classificação de bioprocessos. Para encerrarmos a classificação baseada nos modos de operação ou condução de um bioprocesso, falaremos agora do cultivo contínuo, em um único bioreator, com reciclo celular, também chamado de reaproveitamento celular, em mais de um bioreator, nos chamados bioreatores em série. Mas o que é o cultivo contínuo? Diferentemente da batelada e da batelada alimentada, o regime contínuo é caracterizado por uma entrada de meio reacional e saída de meio fermentado continuamente ao longo de todo o processo fermentativo. Ou seja, nós temos aí fluxos de entrada e fluxos de saída ao longo de toda a conversão de substrato em produto, de tal forma que o volume reacional permaneça constante. Além disso, por conta dessa entrada e dessas saídas contínuas, no interior do meu bioreator, as condições ambientais são mantidas constantes ao longo do tempo, o que acaba levando a um estado de equilíbrio, também chamado de estado estacionário. A alimentação é uma alimentação de meio livre de células e a saída contém produtos, células e substratos não convertidos, caso de fato o substrato não tenha sido totalmente assimilado pelo micro-organismo. Mas e as células? As células que estarão presentes no interior do reator são aquelas advindas do processo de batelada. Novamente aqui reforçando, antes de um cultivo contínuo, nós passamos por uma batelada, por um carregamento do meu bioreator com o meio contendo nutrientes, substrato e inoculado com células. Após o período de adaptação, após a conversão inicial de substrato em produto e de geração de biomassa celular, então que eu estabeleço as condições adequadas para a alimentação e retirada contínuas de meio. Tá certo? E como eu faço isso? Utilizando aí fluxos. Novamente, fluxos que são unidades de volume por tempo, ou seja, são meios que estão sendo adicionados ao longo do tempo e retirados igualmente ao longo do tempo. Quando eu trabalho com um único bioreator, o meu objetivo é aumentar a produtividade do meu bioprocesso, se comparado à batelada ou à batelada alimentada. Porque aqui eu terei o fornecimento de mais substrato para ser convertido em mais produto por unidade de tempo. Consequentemente, uma maior produtividade pode ser alcançada. Lembrando que esse meio que está sendo alimentado é um meio estéril, que não tem célula, tem substrato e ele também não tem produto, porque o produto é o resultado da conversão de substrato pelo micro-organismo. Então, na corrente de alimentação, nós não teremos produto. Se eu quiser melhorar a produção do determinado composto de interesse, tornando as suas taxas mais elevadas, eu posso fazer a reutilização de células no chamado reciclo celular. Como eu faço isso? Parte do fluxo de saída, contendo células, produto e substrato, é submetido a um sistema de separação, que pode ser feito aí por meio da floculação, por meio do uso de membranas, por meio de sedimentação ou por centrifugação contínua, em que eu vou separar as minhas células desse meio rico em substrato residual, em produto e, porventura, resquícios de célula. Essa corrente contendo o produto será, então, encaminhada para a etapa de recuperação de produto, também chamada de etapa downstream, para que eu possa, então, purificar o produto de interesse e transformá-lo em lucro. A suspensão que permanece é uma suspensão rica em células. E essa suspensão é reinoculada, é reintroduzida ao meu cultivo celular. De tal forma que essa entrada, juntamente com a entrada de fluxo, deve ser igual à que está saindo para manter o volume no interior do bioreator constante. Por isso, agora, nós temos o fluxo F de um meio estéril, livre de células, livre de produto, mas contendo substrato, mais parte do fluxo de saída, representado aqui por alfa-F, será o que vai entrar no meu bioreator. E o que vai sair é justamente o somatório desses dois fluxos, justamente porque a gente tem o balanço de massa, em que o que entra é igual ao que sai, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. Essa razão de reciclo é representado por um valor alfa, que é um
número entre 0 e 1, justamente para representar matematicamente que é parte do todo, e o fator de concentração CF irá multiplicar a concentração celular, sendo um valor maior do que 1, justamente para dizer isso, que eu concentrei a minha suspensão de células e eu retornei essas células para o bioreator. Multiplicando, então, por um valor maior do que 1, eu defino matematicamente essa concentração de células. Né? Ao retirar substrato, produto, resquícios de célula, nessa corrente F, o que for ficar ali vai ficar em maior concentração, ou seja, eu vou ter uma suspensão mais concentrada, matematicamente representada por um fator de concentração maior do que 1. Se eu quiser melhorar a produção, a conversão desse substrato em produto, eu posso também optar, assim como lá na disciplina de reatores, em acoplar os meus bioreatores em série, mantendo cada um dos volumes desses bioreatores constantes por meio da manutenção dos fluxos de entrada e de saída. Ou seja, o fluxo que sai de um bioreator e entra em um outro bioreator, para que todos se mantenham com o mesmo volume, tem que ser igual ao fluxo que sairá desse segundo bioreator, e assim sucessivamente. De modo que eu mantenha tanto fluxo quanto volumes constantes e iguais. Beleza? Porém, se eu quiser, eu posso fazer ainda algumas modificações nesse sistema em série. Por exemplo, adicionando uma alimentação extra de substrato, de tal forma que eu possa conseguir uma produção ainda maior do meu composto de interesse. E aí aqui, para que os volumes permaneçam constantes e iguais, eu preciso agora temos que levar em consideração esse fluxo adicional que está sendo introduzido ao meu volume de controle. Portanto, ao final de N bioreatores colocados em série, o fluxo N será nada mais, nada menos do que o somatório de todos os fluxos anteriores que entraram em cada um dos volumes de trabalho, para que eu mantenha o balanço de massa sem variação. Ou seja, para que o que entra seja igual ao que sai. Então, olha só, se está entrando no bioreator F01 e está saindo F01, eu estou mantendo o volume, porque o que entrou é igual ao que saiu. Esse F1 que está saindo, ele vai entrar no segundo bioreator. Esse segundo bioreator vai receber uma corrente adicional que é F02. Então, a saída, fluxo de saída, tem que levar em consideração esse F02. Não pode ser mais somente o F01. Então, tem que ser F01 mais F02. Para quê? Para que eu mantenha o volume constante. Então, ao final do processo, o fluxo de saída será nada mais, nada menos do que o somatório dos fluxos anteriores. De tal forma, então, que eu continue mantendo o estado estacionário, as condições ambientais no interior do bioreator, sem variação ao longo do tempo. O sistema contínuo, cultivo contínuo, permite a operação em longos períodos de tempo, aumentando e muito a produtividade do determinado composto de interesse. E para que essas entradas e saídas possam se dar de maneira adequada, eu preciso de uma instrumentação e de um controle sofisticados. Desculpa, pessoal, mordi a minha língua. Sofisticados, ou seja, eu preciso de uma automatização desses fluxos para que o processo possa se manter em estado estacionário e essas condições não variar ao longo do tempo. O sistema contínuo também é muito utilizado para estudos cinéticos, justamente porque eu mantenho as condições ambientais sem variação ao longo do tempo. Então eu posso trabalhar aí com temperatura, investigar as diferentes temperaturas, investigar as diferentes agitações, aerações, pHs, e verificar como esses diferentes parâmetros afetam essas condições ambientais, permitindo então esse estudo cinético. A grande limitação do sistema contínuo é que, por ser um sistema aberto, ou seja, o volume de controle a todo momento está sofrendo alteração por entrada e por saída de material, eu acabo sofrendo aí com alguns problemas como contaminação e mutações celulares. Toda essa interferência a todo momento no sistema acaba causando degenerescência celular, essas modificações representadas pelas mutações nas células, e além disso,
essa entrada, esse fluxo de alimentação, embora eu queira que ele seja estéril, ele tem um grande risco de vir contaminado com micro-organismos competidores do micro-organismo original ou principal, causando então aí todo o processo de contaminação e perda do meu bioprocesso. Matematicamente, como que a gente representa um sistema contínuo? Ele é fruto ou resultante de um processo em batelada, em que eu tenho consumo de substrato e formação de produto e formação de célula. A partir do momento que eu estabeleço o sistema contínuo, o cultivo contínuo, eu tenho um estado estacionário, ou seja, eu não tenho variação ao longo do tempo. Então, olha só, o meu produto não varia mais ao longo do tempo. O meu substrato também não varia, eles permanecem constantes. Mas, Daniel, as células não permaneceram constantes. Por quê? Porque não se trata, neste exemplo, de um sistema contínuo convencional, mas sim com reciclo celular. Quando eu tenho reciclo celular, o que acontece? Eu tenho aquele fator CF maior do que 1, aquele fator de concentração que vai multiplicar as células e que, ao serem reintroduzidas, serão reintroduzidas no sistema com uma maior concentração. Ao, então, assimilarem mais substrato, mais célula vai ser formada e assim sucessivamente. De tal forma que o reciclo, o reaproveitamento celular, fará com que haja o aumento dessas células. Isso é positivo porque, se eu comparar com um sistema convencional sem reciclo celular, olha como que a minha produção aumenta. A produção, o rendimento e a produtividade, que são três principais fatores fermentativos de grande importância nos meus cálculos cinéticos e nas minhas determinações de cultivo em bioprocessos, acabam bastante melhorados, mais do que o dobro em quase todos, né? Se eu comparasse esse sistema convencional com uma batelada, certamente esse valor de produtividade já seria bem maior do que a batelada e até mesmo a produção final, justamente porque eu consigo oferecer mais substrato ao longo de um maior tempo. Beleza? Então, matematicamente, eu trouxe este gráfico para a gente ver isso. Se fosse um regime contínuo, um cultivo contínuo, ambos estariam constantes ao longo do tempo, como os demais fatores, né, de substrato e produto. Quando eu tenho regime com reciclo celular, contínuo com reciclo celular, então eu tenho esse aumento da quantidade de célula que está sendo formada. Como revisão, então, o sistema contínuo, o cultivo contínuo, é representado por um volume constante, em que não há variações das condições ambientais ao longo do tempo no interior do bioreator. Portanto, nós temos um estado estacionário. Isso a gente tem quando eu tenho um único bioreator. Quando eu tenho um reciclo celular, eu aumento a concentração de células ao longo do tempo, consequentemente aumentando a produção. Quando eu estabeleço acoplamento de reatores do tipo série contínuo, né, de regime ou de cultivo contínuo, meu objetivo é melhorar ou ampliar a conversão de substrato em produto. E se eu alimento com uma corrente adicional esses bioreatores em séries, eu aumento ainda mais a produtividade do meu composto de interesse. O que vai diferenciar um do outro e o que vai me permitir entender se eu tive mais ou menos produção é por meio do estudo do balanço de massa de cada um desses que nós iremos ver na aula específica de cultivo contínuo de estudo matemático. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau.